Salve, fiel torcida corintiana, muita notícia importante nesta quinta-feira do Timão, hein? A Ernest Young, consultoria que fez a auditoria das finanças do clube, deu como uma das soluções para o Corinthians se tornar uma SAF, assim como alguns clubes do futebol brasileiro. E aí, fiel torcida, vocês concordam que a solução para o Corinthians é se tornar SAF? Comenta muito aqui embaixo nos comentários, deixando a sua opinião, tá bom? E vamos ver agora todas as notícias desta quinta-feira do Timão. Tem o Augusto Melo se reunindo com o presidente do Sevilha, tratando de negócios e falando sobre jogadores. Será que o Eric Lamela está perto do Timão? Tem a nota oficial do Corinthians sobre o intermediário da negociação com o patrocinador Master. E o Augusto Melo, que adiou a semana da transparência. Muito torcedor tá cobrando o presidente do Corinthians sobre um posicionamento. Desde que o Rubão foi no Mesa Redonda, explanou várias coisas do presidente do Corinthians, o Augusto Melo vem se mantendo calado e a torcida tá cobrando um posicionamento do presidente do Timão. Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, com várias notícias exclusivas, e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias desta quinta-feira. Muita notícia importante, fica até o final do vídeo para você ficar bem informado com os bastidores do Corinthians, fiel. Dá só uma olhada. Dizendo que a consultoria Ernest Young está usando o Flamengo como exemplo ao Corinthians e sugere soluções para a dívida do clube, que é de mais de 2 bilhões de reais. Vou repetir aqui. A dívida do clube, a dívida do Corinthians, é de mais de 2 bilhões de reais. Hoje era para ter sido divulgado um relatório da Ernest Young no dia que seria chamado Dia da Transparência. Dia da Transparência. Era para ter sido chamado assim. Mas o Corinthians adiou essa divulgação do relatório da Ernest Young. Mas o GE. Globo trouxe informações a respeito desse relatório e garante que a dívida do clube é de mais de 2 bilhões de reais. Seria uma dívida impagável? Bom, a Ernest Young está sugerindo a contratação de um CEO, que é um chefe, como se fosse um chefe de empresas, né? Um CEO para comandar toda a empresa chamada Corinthians, né? Para que esse CEO consiga recuperar o Corinthians. Também está sugerindo a recuperação judicial e negociações de dívidas de curto prazo, alternativas levantadas pela empresa Ernest Young, contratada pelo Corinthians para avaliar a situação financeira. E tudo isso, o Corinthians pode ter pela frente uma recuperação financeira ao estilo do Flamengo, porque foi a Ernest Young que fez essa consultoria financeira para o Flamengo, à época do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que conseguiu toda a recuperação financeira do Flamengo. Esse é o exemplo usado por fontes da Ernest Young, empresa responsável por prestar o serviço de consultoria para a gestão Augusto Melo, em relatório construído nos últimos meses para elucidar a situação econômica do clube do Parque São Jorge. Como eu disse, esse relatório deveria ter sido divulgado hoje, não foi divulgado, mas o GE acabou adiantando algumas questões sobre esse relatório. O relatório financeiro, ainda nos ajustes finais, dá sugestão de 3 direcionamentos principais para recuperar o clube financeiramente: a contratação de um CEO, a recuperação judicial e a renegociação das dívidas de curto prazo para restabelecer o fluxo de caixa, estratégia usada pelo Flamengo há mais de uma década. A Ernest Young calcula a dívida do Corinthians em mais de 2 bilhões, incluindo os passivos do clube e o financiamento de mais de 700 milhões da Neoquímica Arena. Por conta deste grande endividamento,
o Corinthians deve pagar mais de 200 milhões em juros nesse ano. Só em juros, o Corinthians deve pagar mais de 200 milhões de reais esse ano. Até a possibilidade do Corinthians virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, foi discutida, debatida nos encontros entre representantes da consultoria e do clube. Até esta possibilidade foi discutida. Porém, há um ponto positivo para a recuperação financeira do Corinthians na análise da Ernest Young. Assim como o Flamengo, há 10 anos, né, o Flamengo passou por isso há 10 anos e conseguiu se recuperar financeiramente. O Corinthians possui uma fonte de receita gigante. O Corinthians é capaz de promover mudanças na gestão sem decisões mais radicais. O clube alvinegro, em 2023, o Corinthians, o ano passado, alcançou o patamar de 1 bilhão de faturamento. Quer dizer, se a dívida é de 2 bilhões de faturamento, só o ano passado o Corinthians alcançou o faturamento de... Se a dívida é de 2 bilhões, perdão, só o ano passado o Corinthians alcançou o faturamento de 1 bilhão. Nas reuniões semanais entre Corinthians e Ernest Young, foram debatidos distintos cenários, mas com um norte parecido com o apresentado pela empresa ao Flamengo em 2013. Ou seja, a mesma receita que tirou o Flamengo da draga pode tirar o Corinthians da draga ainda, né, nesta temporada. A princípio, o relatório da Ernest Young, como eu disse, seria apresentado nesta quinta-feira em um evento chamado Semana da Transparência do Corinthians. Porém, ainda faltam ajustes para o relatório ser aprovado. E o prazo que foi dado para Ernest Young, se tudo for colocado de acordo com o que da receita da Ernest Young para tirar o Corinthians desta situação difícil, o Corinthians deve, no máximo em 5 anos, escapar dessa situação difícil. Agora, a pergunta é, será que o Corinthians vai ter paciência, né? Paciência para conseguir escapar dessa situação difícil financeiramente, sem brigar por títulos, né? Sem brigar por títulos? Será que o Corinthians vai ter esta paciência, o torcedor vai ter esta paciência de fazer a lição de casa sem brigar por títulos? E detalhe, que no estudo da Ernest Young não entram os mais de 130 milhões investidos em contratações neste ano pela gestão Augusto Melo. O Corinthians investiu esse ano mais de 130 milhões de reais o Corinthians investiu em contratações, tá? Investiu em contratações. E o clube enfrenta atualmente problemas no pagamento de direitos de imagens de atletas, comissões e luvas. Pagamento de direito de imagem é salário. E o Corinthians está enfrentando, mais uma vez, dificuldades no pagamento de direito de imagem. Uma possibilidade para o Corinthians sair desta situação difícil é vendendo jogadores. E o empresário do Wesley está na Europa neste momento, que é o Clóvis Henrique. Clóvis Henrique é o empresário do Wesley. Está na Europa tentando vender o Wesley. O Corinthians primeiro disse que não ia vender o Wesley, né? Agora já trabalha com uma venda de no mínimo 139 milhões de reais. O West Ham da Inglaterra sinalizou com uma oferta de 18 milhões de euros, valor que não atende à pedida do Corinthians. 18 milhões de euros dá mais ou menos 100 milhões de reais. O próprio West Ham da Inglaterra deve subir a pedida para mais ou menos 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá aproximadamente 139 milhões de reais. O que o Corinthians trabalha, mais ou menos por 25 milhões de euros, vai tentar vender o Wesley, o Clóvis Henrique, que é empresário do Wesley, deve tentar vender o Wesley por 25 milhões de euros. Quer dizer, é mais um jogador do Corinthians, mais um garoto do Corinthians que vai embora porque o Corinthians está precisando vender jogadores para abater a sua dívida, o que é lamentável. A multa rescisória do Wesley para clubes da Europa é de 100 milhões de euros, mas vai ficar só na conversa essa história dos 100 milhões de euros
na multa rescisória, porque vai vender por 25, por 30 milhões de euros, vai vender o Wesley se pintar uma proposta nesses termos, vai acabar vendendo o jogador para o futebol europeu. E continuando com as informações do Timão, no último dia 8, o Augusto Melo se reuniu com o presidente do Sevilha, José Maria Del Nido Carrasco. O presidente do Sevilha esteve aqui em São Paulo e teve uma reunião com Augusto Melo no restaurante aqui na Zona Sul da capital paulista. Essa reunião aí foi como objetivo estreitar relações, né? E também para o Corinthians saber mais sobre o atacante Eric Lamela, que está no Sevilha e interessa a equipe do Corinthians. O Corinthians quis entender um pouquinho mais da situação do jogador. O Augusto Melo procura uma contratação de impacto no mercado e entende que o Eric Lamela pode ser aí uma opção no mercado. Porém, informações vindas aí do Parque São Jorge, do staff do jogador, apontam que o jogador fez um pedido muito alto ao Corinthians. Cerca de 1,4 milhões por mês, 17 milhões de reais por ano para assinar com o Corinthians. Tendo em vista esse pedido, o Corinthians ainda viu ainda com o staff do jogador e fez aí um histórico, levantou o histórico do Eric Lamela e viu que o jogador tem muitas lesões, inclusive tem problema também extracampo lá na Espanha. E isso fez o quê? Fez com que o presidente Augusto Melo recuasse nessa negociação para aí, quem sabe, tomar um novo rumo nesse sentido e recuar, né? E não querer mais essa negociação com o Eric Lamela, né? O Corinthians aí procura reforços no mercado. Recentemente foi especulado o nome do Benedetto, né? Da Argentina, porém não existe nada. Mas um nome que agrada aí a cúpula corintiana é o do John Kennedy do Fluminense, que está afastado aí por atos indisciplinares. A diretoria do Corinthians avalia que o John Kennedy é um bom jogador, excelente reforço, seria um excelente reforço para o ataque do Corinthians, porém o que pega aí nessa negociação é o problema extracampo do jogador, né? É de certo que o Corinthians precisa reforçar esse elenco, né? Já ficou certo isso. Meio do ano tá chegando, Augusto Melo precisa ir procurar receitas para trazer pelo menos 1 ou 3 peças de alto nível, né, para ajudar essa equipe. E hoje também muita gente repercutiu, como é dia 9 de maio, o Augusto Melo adiou a semana da renovação e transparência, que ia explicar aí o relatório da Ernst Young. Vamos ver aí nos próximos dias quando que o Augusto Melo vai falar aí sobre a consultoria, a tal auditoria, né, sobre as finanças do clube. Mas segundo a ESPN, o buraco é bem baixo, hein? Segundo o relatório que a ESPN teve acesso, Corinthians deve aí mais de 2 bilhões de reais. A situação é complicada do Timão. O Augusto Melo precisa vir a público aí rápido para dar explicações que ficou no ar, né? O Rubão foi no Mesa Redonda e até agora o presidente do Corinthians não se manifestou e está calado ainda, tá bom? Essas foram as notícias do Corinthians dessa quinta-feira. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se você está aqui até agora no vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!